Psique e Eros, Narciso e Eco, e Édipo e Antígona, né? Que são os mitos gregos para Psique. E quando ele faz isso, ele sofre crítica de tudo quanto é lado, é claro, principalmente pelo complexo de Édipo, né? Falar em sexo, e deu muito problema. Mas ele ou um pouco de arrogância, ou porque ele viu realmente um estudioso, né, um pensador, ele muda todo o pensamento do século XX, ou a partir dele, né, do século XIX para o XX, dizendo que a humanidade sofreu 3 feridas narcísicas. Isso é bem conhecido de quase todo mundo, da psicanálise, principalmente, mas do mundo inteiro, porque é uma verdade, isso é uma constatação. Não é no sentido narcísico. Tem gente que não aceita, mas ele colocou de tal maneira que não há como você contestar, que nós não somos Copérnico, que a Terra era o centro do universo, sendo semelhança de Deus. Porque Deus fez a Terra. O mundo bíblico é o mundo da Terra, né? O mundo grego também. O mais importante era a Terra. Então, Copérnico diz o seguinte: a Terra é quase um nada no universo. Não é o centro do universo. Quando tirou a Terra do centro do universo, tirou também o ser humano. Quer dizer, nós somos mais uma formiguinha, né? Dentro de um planetinha, circulando entre outros no universo. Então, essa é a primeira ferida narcísica. Por quê? Porque nós achávamos que era a imagem e semelhança de Deus e habitávamos, né, como donos ou como principais, certo? No mundo, no universo. O universo era a Terra. Copérnico disse que não. Foi ameaçado pela igreja, você sabe, leu e confirma o que Copérnico falou, né? E também, não sei se você sabe, ele foi ameaçado para a fogueira. Como gente importante, né, tem aquelas escapatórias, ele foi lá, disse que não disse o que disse, e deram para ele uma prisão domiciliar, como a gente vê até hoje, né? Gente importante é prisão domiciliar com a tornozeleira. E o Galileu, ele morre na prisão domiciliar. Ele morre, acho que no mesmo ano que nasceu Newton, Isaac Newton, entendeu? Mas ficou confirmado, então, que nós não éramos tão importantes assim em termos universais, certo? Quer dizer, nós éramos narcísicos, né? Porque achávamos que éramos o centro do universo, a imagem e semelhança de Deus, e aí já passamos seguindo, nós somos apenas uma formiguinha no universo. A segunda ferida narcísica, já bem depois, foi no século XIX, com Charles Darwin. Por quê? O pessoal fala Darwin, né? Até hoje fala Darwin. Darwin é alemão, inglês, ele é inglês, é Darwin, né? O W tem um som de U, né? Darwin. Charles Darwin diz o seguinte: nós não passamos de um animal como outro qualquer, de uma espécie diferente. Acabou com essa coisa narcisista, nós somos o dono do pedaço, mandamos em tudo, e tal. Deu uma porrada que nós somos um bicho, nós somos um bicho de espécie diferente. Quando o cara diz isso, você sabe também que sofreu muita pressão da igreja, né? Segunda ferida narcísica, ou seja, esse narcisismo do ser humano, ele foi achatado, ele foi corrompido justamente por essas duas verdades que acabou sendo comprovado. E a terceira é a dele, essa que a gente chama de humano, né? Nós somos humanos porque temos razão, como dizia os filósofos gregos antigos. A razão, ela é pequenininha em relação à desrazão, em relação a todo o resto da nossa psique. Então, é uma outra ferida, quer dizer, essa consciência nossa que nos faz seres humanos é nada diante de um iceberg enorme. Ele dá o exemplo do iceberg, quer dizer, é uma frase dele que é o seguinte:
o homem não é senhor na sua própria casa, entendeu? Essa razão que torna o ser humano humano é pequenininha. Então, ele nem isso ele sabe, ou seja, ele nem se conhece. Então, que bicho é esse, né? Então, essas 3 feridas narcísicas causam até hoje discussões. Essa terceira que você está falando é a descoberta do inconsciente por Freud, não é isso? É porque deu uma picotadazinha na internet na hora e o nome de Freud não ficou... Pelo menos eu não ouvi. Eu entendi, mas não ouvi a palavra, entendeu? Não, pois é, mas Freud, ele diz o seguinte, ele causa essa terceira ferida narcísica, quer dizer, se a primeira foi lá atrás com Copérnico, segundo com Darwin, terceiro com a psicanálise, porque ele diz que nós não nos conhecemos, né? Nós somos muito menos do que aparentamos ser ou queremos ser. Quer dizer, abaixa essa bolinha aí, ser humano, porque você não é senhor na sua própria casa, ou seja, não somos senhores de nós mesmos, né? Então, a gente está aqui para ser o gostosão do pedaço? Não dá. Então, abaixa a bola. Essas são as 3 feridas narcísicas, né? Ele escreveu a partir de suas experiências clínicas, né? Ele foi observando as pessoas, conversando, aquela coisa do consultório, né? Que até virou piada, da pessoa no sofá e o psicanalista ouvindo, e você só fala, o psicanalista não fala para você, e vai estudando você a partir do que você fala. O que você fala tem pouca importância para o psicanalista. Ele fica observando para ver o que tem na sua consciência para ele pensar em algo que você fala que está no seu inconsciente. Tem alguma coisa que te perturba que você não sabe o que é. Aí ele vai conduzir o processo, né? Quer dizer, então, essas análises clínicas levaram a ele, principalmente a questão da histeria. Porque você sabe que tem gente, hoje não tem mais, que achava que histeria era histérica, né? Quando, na verdade, aí para o consciente. Então, a interpretação dos sonhos, ele escreveu em 1900, né? A interpretação dos sonhos, fininho o livro, né? É muito complexa, e como, na verdade, são todos os conceitos freudianos são muito complexos, né? E ele diz mesmo, tive que pagar muito caro por esse pedacinho de sorte, quer dizer, ele acha que, ele diz isso, não sei se com arrogância ou não, que ele teve sorte em descobrir esse inconsciente, né? Quer dizer, se falava em sujeito, etc. e tal, mas não se falava no inconsciente, que achava sempre que o ser humano é dono da razão, ele usa a razão, ele freia seus instintos e está tudo normal, mas não, porque esse que eles chamam de instinto, que o Freud vai falar em pulsão, é muito maior do que a consciência, como a gente já sabe, hoje, inclusive, ninguém duvida disso, e os estudos estão aí para mostrar todas as aferições, etc. Bom, havia, ele, não sei se é ele que cita também, mas não sei se é ele, mas tem outras pessoas, que o personagem de Shakespeare, você já deve ter assistido, o Xuxa conhece, Hamlet, e outros personagens. Hamlet é um dos mais famosos, mas você tem outros personagens que dialoga consigo mesmo. Então, quando Shakespeare faz isso, ele cria uma coisa, quer dizer, ele mostra para as pessoas uma coisa que até então não tinha em lugar nenhum dos escritos. Todas as histórias, dos romances, da própria mitologia, de tudo que se escrevia, não havia uma subjetividade do personagem, quer dizer, o cara discutindo com ele mesmo, entendeu? Se você prestar atenção em Hamlet, você vai ver que ele fica fazendo perguntas para ele mesmo, quer dizer, será que eu sou assim? Será que eu faço isso, faço aquilo e tal? Ele dialoga consigo mesmo. Então, Shakespeare, ele muda a forma da formulação, né, dos personagens, porque aí passa o personagem a conversar com si próprio. O
que nunca tinha existido até então. Então, você cria, quer dizer, quem cria subjetividade é da psicanálise. Os personagens, conversando consigo mesmo, mostram o seguinte: tem fantasmas em mim. Eu estou citando Hamlet, e Xuxa conhece bem, porque tem fantasmas em mim que eu não sei explicar. Então, ele entra, ele tem aflição, ele fica aflito, né, o Hamlet, porque ele tem pensamentos cruéis, ele tem pensamentos assim, ele tem pensamentos... Como é que pode, nele, né, que é tão balizado, importante, etc., ficar pensando nisso, né? Esse não claro da consciência, que não consegue resolver, os personagens não conseguem resolver, foi analisado também por Freud, né? Que chegou... Aí ele chega ao inconsciente, quer dizer, se há um subjetivo, veja bem, existe, então, uma subjetividade, perdão, então existe algo por trás dessa consciência, que ela parece que conhece tudo, ela fala sobre tudo, opina sobre tudo, estuda sobre tudo. Então, tem algo que aflige as pessoas, quer dizer, está lá nos personagens, mas não é que aflige, é algo que ela não sabe do próprio sujeito, né? Aí que ele chega ao inconsciente e mostrou que o que perturbava o sujeito? O inconsciente. Aí que ele descobre o inconsciente. E esse inconsciente você não controla, quer dizer, não há controle do eu sobre o inconsciente, né? No sonho, por exemplo, você não controla o sonho, ele aparece de diversas formas, não há controle sobre o sonho, né? E a questão do narcisismo surge aí, ou seja, não como alguns interpretam, no sentido assim, a gente até conversou mais cedo, de amar a sua própria imagem, né? Não, isso não existe. Ele, no sentido consciente, não existe conscientemente. Ele não ama a si mesmo. Eu amo a mim, dane-se o resto. Não. Ele ama uma imagem que ele faz de si, não é ele exatamente, é uma imagem que você faz de si. Quando a gente conversou mais cedo, você citou o Oscar Wilde, né? Com aquele personagem, ele cria um personagem, né? Da tela, né? Do quadro. Pois é. Mas tem o Oscar Wilde, mas tem Dostoiévski, que cria, né? Vários personagens, etc., que não cresceram. A infância durou muito mais, né, do que eles talvez imaginassem, né? Na verdade, eles nem imaginam porque é inconsciente. Mas o cara não cresceu. Ele quer ser adorado, etc. e tal, e mantém uma certa... Queria fazer uma pontuação aí, porque é bom quando você fala assim, o cara não cresceu. Não cresceu porque o sentimento narcísico é uma coisa inerente do ser humano desde a infância, né? Ele começa achando que só existe ele no mundo. Então, a maturidade que vai levando ele a perceber o outro. E essa coisa do narcisismo seria a dificuldade de perceber que existem outros, não é isso? Sim, tem muita dificuldade. Ele quer ver no outro seu espelho, o que ele idealiza de si, né? Então, seria vulgarmente falando seu espelho. Não é, ele despreza. Se isso num processo normal, que depois vai passar. Porque o Freud, daquela música de Caetano, como é que é? Porque Narciso acha feio tudo que não é espelho. Narciso acha feio tudo que não é espelho. Não é isso a música de Caetano? O Cazuza também, eu acho que do Barão Vermelho, tem um então que ama a si próprio. E o narciso freudiano, ele é muito complexo, difícil de ser detectado, justamente porque não é o narciso apenas da criança nasce, você estava falando sobre isso, é tratada como príncipe, princesa, lindo, parece com o pai.
Isso é o narcisismo dos pais ou de quem cria para a criança, o bebê, né? Inclusive tem aquela frase famosa, né? A sua majestade, o bebê, que você faz tudo por ele, etc. Olha só, a criança nem desenvolveu-se ainda. O nariz é da mãe, os olhos é do pai, né? Assim, gente, ele tem, assim, começa a dizer, o cara é o reizinho da parada, né? E tal. E quando a criança cresce, né, necessita mais do que os pais. Ela vai socializando, né? Então, ela necessita mais do que os pais e cuidadores. E aí, sim, ela sente que é preciso dos outros, porque ela vai tendo decepções, né? Esse brinquedo é meu. Mas se ela não dividir, ela acaba não brincando. Eu sei, porque eu tenho meus netinhos, né? Assim, e tal. Agora, netinho não, porque tudo está grande, né? Mas eu acompanhei de perto, né? O Xuxo sabe disso. Eu tenho 7 filhos, então, quer dizer, de diferentes idades. Então, eu pude, mesmo depois de muito estudo e tal, acompanhar isso. Então, a criança, assim, tem a tendência a pegar o brinquedo e falar, isso é meu, numa brincadeira, de covardia com o outro. Ele não deixa o outro pegar o brinquedo, ele não divide. Mas se ele não divide, o outro não brinca, entendeu? O outro também é igual a ele, a mesma coisa. Só que só brincam, só socializam se dividir, né? Quer dizer, não tem problema não, brinca também com o meu brinquedo. Isso é um caso demorado, que vai passar, é uma fase que vai passar, porque todos nós somos narcisistas, mas não quer dizer que seja uma doença, não é verdade? E também não há consciência, você não vai consciência. Só que, quando ele sente que precisa dos outros, ele tem muita frustração, ele se frustra, ele fica zangado, ele fica aborrecido, né, e tal, até que, uma hora, ele consegue interagir com as pessoas. E aí ele enxerga o outro. Normal. Mesmo que ele tenha vaidade, que a gente chama, fulano é muito narcisista porque é vaidoso, isso é besteira. Todos nós temos, isso é normal, é bom que seja assim e tal. Isso não é doença. Então, ser narcisista não quer dizer que o cara seja doente, até porque, quer dizer, tem muita gente que tem doenças, claro, né? Mas não exatamente como a criança, porque ela se desenvolve. Só que algumas pessoas têm um transtorno, aí chamam de transtorno, alguns chamam de transtorno de personalidade, né? Mas esse transtorno é uma doença de não crescer. Aí é que entra que o cara não cresce, né? Antes de entrar nesse transtorno, quero registrar algumas presenças aqui. Rita, minha amiga, que demorou a entrar, entrou. Valeu. Silvia Paz, obrigado, nossa chefe, nossa Silvia Paz, minha chefa. Antônio Filho está aqui nos prestigiando. Gustavo Landim coloca um comentário. Ele diz que essas concepções da psicanálise valem para o mundo ocidental, para não dizer ocidental burguês. A antropologia e a história mostram que não se aplica a comunidades tribais e sociedades pré-modernas. Ele está fazendo um comentário. Sim, verdade. Sim, mas olha só, isso surge, claro, no Ocidente, só que hoje abrange o mundo inteiro. No Ocidente, porque foi no Ocidente, que o cara diz que a Terra não é o centro do universo, né? Isso foi na Europa, isso é no Ocidente. No Ocidente é que surge Charles Darwin para dizer nós somos um animal de outra espécie, nós somos uma espécie diferente, mas não deixamos de ser animais, né? Quer dizer, e a própria psicanálise nasce, né, de um ocidental. Agora, você tem sociedades tribais, tem sociedade, e Gustavo sabe muito melhor, que é um sociólogo, que vive em árvore ainda, tá certo? Quer dizer, outras tribos, por exemplo, que ainda andam nus, quer dizer, ele não chegou a esse estágio que a gente chama civilizatório para ter esses problemas. Realmente, Gustavo tem razão. O vídeo foi encerrado, Pedro. Só que é uma minoria, estudos e toda essa coisa. O vídeo foi encerrado aqui, eu não sei por quê.
O vídeo foi Fala. encerrado. Não sei o que aconteceu, se foi um pico de luz aí. Ah, não existe isso. Tá aqui, ó. Esse Não, aqui vídeo não, foi aqui não houve nada. Não pode, não. aqui, ó. Ele está ao vivo, está correndo, está normal. Tem algum Aqui, problema. Alguém que está ouvindo aí podia informar para a gente. Não temos mais contato com quem está ouvindo, porque está fora do ar no Facebook, ó. Aqui, ó. Tá vendo? A câmera, eu tô botando aí para você ver se tá vendo. Ó. Esse vídeo está fora do ar. Vê se você apertou, né, alguma coisa aí. A Fernanda está dizendo, aqui está normal, para mim continua, Xuxa está dizendo. César Ferreira, meu primo, está dizendo que é normal. Está normal. Silvia Paz, estamos vendo. Neide, querida Neide, está normal. Quer dizer, Gustavo está normal, está normal. O Wilson voltou a falar que está normal. Então, se está normal, vamos seguir. Então, Gustavo, você tem razão. Tá, mas olha só, voltando, só para o pessoal se inteirar, o Gustavo tem razão, o próprio Oriente hoje, embora ele tenha um modo de vida diferente em alguns lugares, parece que estão vivendo na Idade Média, como a Arábia Saudita e alguns outros, são culturas diferentes, né? A própria China, que é completamente diferente, e etc., com tudo, mas eles, hoje, você não pode lidar com isso sem essa questão do inconsciente. Isso é mundial. É óbvio que eu tenho uma coisa aqui que eu gostaria de citar, que nós tínhamos até a década de 70, né, porque eu e Silvinha Paz somos novinhos, e eu acho que o mais velho é Xuxo, que sabe que a gente, quando se cansava no trabalho, a gente fala assim, eu estou com estafa, né? Xuxo poderia dizer, olha só, nós não ouvíamos essa palavra estresse, nunca ouvimos, eu passei minha juventude, minha infância, juventude, eu nunca ouvi, não me lembro de ter ouvido a palavra estresse, era estafa, alguém que está cansado, né? Muito cansado, estafa. E, às vezes, até precisava de tratamento clínico, porque essas perturbações não fazia parte do cotidiano das pessoas, essa questão da psique, né? Ou você estava com problemas e ia a um psiquiatra, né? Um psiquiatra. Gente, Nana, você tem idade para ter conhecido o que chamava de hospital de louco, que é ali... Visitei o Henrique Roxo. Na verdade, a gente tinha uma política de hospitais, que hoje já é uma outra vertente, porque era um jeito de isolar também e não ajudavam na cura, né? Sim, pois é, mas veja bem, e dava choque. Dava choque. Você se lembra do Pinel, lá no Rio, não é? E tal. Quer dizer, porque qualquer coisa que você tinha, a questão da psique, era uma doença tratada com remédio ou com choque, com aqueles remédios para deixar os caras mole. Era maluco, vamos dizer assim, né? Ó, o cara está lá, então é doido. Quer dizer, isso é muito recente, essa coisa do estresse, dessa doença que está atingindo todo mundo hoje. Aí eu concordo também com o Sofiati, que é mais ocidental, mas de todo jeito atinge parcela ponderável também do Oriente e outros lugares, no Japão, principalmente, que é como é que chama? A depressão. Depressão? É depressão. Não, é a depressão. Depressão é uma doença. Só que não se ouvia falar isso na nossa época de infância e juventude, né? Você estava maluco, você estava com problemas de loucura, você era internado, né? Se você tinha problemas aflitivos, assim, tal, que mexesse com a sua cabeça, você era internado. Quer dizer, de enlouquecer, vamos dizer assim, né? E tal, as pessoas ficam perturbadas. E hoje as pessoas começaram a aceitar. Isso vem muito depois da Segunda Guerra Mundial,
que aí essas coisas vão se espraiando, né? Claro que da Europa, claro, mas para o mundo inteiro. E nós adotamos também, não é? E aí, voltando ao Narciso, senão a gente vai... isso que eu ia falar, vamos voltar para Narciso. Vamos voltar para Narciso. Por quê? Porque aí a doença, e aí eu discordo um pouquinho de Sofiati, porque o cara pode não estar consciente disso no Oriente Médio, não da questão tribal. Esse não tem esse problema. Mas, por exemplo, nas sociedades de consumo, etc., tecnologia, da tecnologia novas, ele sente, ele pode dar outro nome, se ele quiser. E esses transtornos, eles existem, que é o controle sobre o outro. Mas eu mais sei com você de um filme que eu não gostei, mas ele coloca muito bem essa questão do transtorno, da patologia narcísica, que é isso levado ao extremo, claro. Cada indivíduo é um e as coisas são diferentes. Que é os 50, realmente não gostei do filme, mas vi muito depois que fizeram aquela onda toda do filme, tanta, né, crítica, etc., eu vi muito depois, mas quando eu vi, eu falei, isso aí é o narciso, quer dizer, a patologia narcísica de Freud. Quer dizer, o cara, ele é um controlador. Só que isso, se acontecer, por exemplo, na Arábia, que o cara é um controlador, parece normal da cultura. Entende? Quer dizer, a mulher casa, o cara casou com a mulher, etc e tal, tudo bem. Aí passa um tempinho, ele deseja outra mulher, essa primeira mulher vai ajudar o marido a escolher uma outra mulher para viver dentro da mesma casa. Entende? E o cara, até 4 mulheres. Você falou que não gostou do filme, mas não disse o nome do filme. As pessoas não vão associar. 50 Você só falou tons de cinza. 50 tons de cinza. Isso, 50 tons de cinza. É um filme erótico e tal, mas ele mostra bem esse transtorno, né, de personalidade, essa idealização de um eu, né, que não é ele faz de maneira cruel. Por quê? Mas não consciente. Ele vai porque não tem como escapar dessa teia. Nos 50 tons de cinza, o personagem escapa. Porque acontece, você um dia dá uma banana para isso. Mas é um cara machista, opressor, ele só é machista, opressor, aí voltando a Gustavo, que é o sociólogo. Por que na Arábia Saudita não reage? Não reage porque ela não reage, isso é uma questão cultural, então não tem problema. Se ela reagir, né, aí sim ele vai mostrar esse lado machista e pode ser até uma patologia narcísica. Né? Ele manda no universo. Então, a mulher, a prioridade é da primeira mulher, mas ela escolhe as outras mulheres, ela ajuda o marido a escolher outras mulheres para viver na mesma casa, como irmãs. Ele tem relações com elas e os filhos são parentes e é tudo numa mesma casa. Quem tem o poder do dinheiro, é claro. Silvinha está dizendo aqui, ó, que isso é comum entre nossos indígenas. A primeira esposa comanda todas as outras, filhos também, mas o chefe tem o poder de abastecer toda a família igualmente. Tá. Então... também foi a Tatiana Rodrigues. Agora, eu queria voltar a historinha, que hoje nós não contamos a historinha, porque tem um paralelo entre o Eco e Narciso, que é importante até para entender os 50 tons de cinza. Essa dificuldade de ouvir o outro, de estabelecer elo com o outro, lembra que a gente conversou sobre isso? Sim, tudo bem. Então tá, mas deixa eu só terminar isso aí, que minha chefa falou algo que a gente não citou aqui, e ela tem muito mais conhecimento do que eu, obviamente. Muito obrigado, Silvinha. Por quê? Porque realmente, não sei se em todas, mas nas tribos indígenas, que a gente chama de tribos, né, nas sociedades mais arcaicas, que a gente poderia chamar assim, né, mais indígenas, tem isso, e é tratado com maior respeito. Não, entendeu? Não surge essa questão narcísica,
Por quê? Porque não há um contraponto. A mulher que reage, como está acontecendo, por exemplo, já há muitos anos com as egípcias, né? A violência contra a mulher, aí o cara mantém, ele, como o Silvinha falou do índio, né? Que acontece, eu cito a Arábia Saudita, porque lá não, parece que não muda, eles estão na Idade Média. Então, mas faz parte da cultura do cara. Então você não pode dizer, fulano é um narcisista. Não, ele está dentro da cultura dele e tal. Você vai saber se ele é narcisista na hora que ela reagir. Se ela reagir, aí depende da reação dele, entendeu? Quem manda aqui sou eu, entendeu? Então, E falando em narcisismo, papai confessa o cúmulo do narcisismo. Ele diz que tem uma sala em Guarapari com a parede decorada toda com foto dele. É o narcisódromo dele. Isso é normal? Ele está perguntando Gente, eu não sabia dessa, não. Desse domínio, vamos dizer, né? Dessa arrogância narcísica, que a narcisa era arrogante. Vamos falar sobre o mito daqui a pouquinho, só para terminar isso aqui. Então, quando eu cito os 50 tons de cinza, etc., vamos falar de eco. A palavra que é usada, né, que pode ser usada, quando há esse domínio, que é essa patologia narcísica, é que o outro, o narcisista doente, ele estribo a gente se conhece, do cavalo, não tem? Xuxo sabe bem disso. Você apoia para poder montar, que fica nas laterais, onde você bota o pé para botar a outra perna em cima do cavalo. Isso é um estribo. Então, você usa a pessoa como estribo para montar na pessoa, tá certo? Quer dizer, no caso do estribo, é montar no cavalo, né? Inclusive, o estribo ele serve como elemento de apoio. Então, o narcisista doente, ele tece a teia, usa o sujeito, né? Usa como estribo, vai levando o cara e monta. E depois que você monta, se você pegar um cavalo e pegar as rédeas, né, por exemplo, do cavalo, ele está sob o seu domínio, né? E você faz dele o que você quer. Quando ele resiste muito, antigamente, hoje é até proibido, você usava a espora. Se você colocar isso nos 50 tons de cinza, você vai ver que o personagem ele faz isso com a menina. Primeiro ele acaricia, ele conversa, ele vai levando o papo, etc. E ela vai entrando numa teia, parece que ele ama, né? E ela vai se deixando levar, e no final ela está tão presa que ela não consegue escapar. E aí ele monta. Quer dizer, aí ele usou como estribo, aí ele monta. Definhando, você definha, certo? Você se sente rejeitada, é obrigada a se submeter a ele, e ele vai cada vez sendo mais cruel, certo? Porque ele não tem consciência que está sendo. Essa é a questão. Eu não me lembro se o filme mostrou se o cara tem consciência ou não, mas, na verdade, o narcisista ele não tem consciência. Ele vai fazendo, ele vai sendo cruel, etc., até o dia que ele leva uma porrada na cara. Aí ele se manca, mas a doença não passa, ele não deixa de ser doente. Porque uma das características é justamente a dificuldade de empatia, né? de percepção do outro. Se eu não tenho empatia, eu não me acho errado, eu acho que eu estou fazendo o que é certo e o outro está ao meu serviço. Neuzinha falou assim, Avenida Ferreira, você assistiu o filme 365 Dias? No que se refere a Narciso, será que tem a mesma relação com o filme 50 Tons de Cinza? Pois é, eu infelizmente, Neuzinho, eu não quis assistir, não assisti. Como também tinha rejeitado assistir os 50 Tons de Cinza durante muito tempo, eu vi muito depois, porque eu não sou muito ligado a esse tipo de literatura ou esse tipo de filmografia, mas acabei assistindo, porque foi para esse negócio de cabo, né, TV a cabo, não sei o quê, estava passando, eu falei, vou ver isso. Né? Eu demorei anos para ver Bruna Surfistinha, por exemplo.
Porque eu não sou ligado a essa coisa, né? Assim, nunca eu tenho nada a ver com erotismo, não. Eu não gosto de pornografia. O erotismo não tem nada contra. Mas, assim, eu não gosto, não faz o meu gênero. Mas aí eu estou sentado na sala, está passando o filme ali pela esse negócio de TV a cabo, eu assisti. E aí, não assisti o comentário que eu estou fazendo, por quê? Porque ali é um exemplo clássico da patologia narcísica. Só para terminar o negócio do estribo, antes de falar na mitologia, vamos entrar na mitologia, que é o estribo, origina, não, porque a gente falou de música de Caetano, a palavra estribo, né? Que na verdade a origem dela é grega, mas ela é usada pelo latim, né? Que vem até nós, e cada um tem uma tradução, mas ela não muda o sentido de servir de apoio. Então, quando você apoiar-se, né, e na memorização, você memoriza, você repete aquele verso, né, aquelas frases, né, assim, dos versos. Então, aquilo fica mais fácil para você montar, né? Só que em psiquiatria é uma doença, em psicanálise, é uma doença provocada que você não sabe, a pessoa que é doente não sabe. Então, é difícil você ter uma cura. Você tem. Se você não chegou a esse ponto, a gente tem que prestar muita atenção nessa coisa que se chamou aí de empatia, para que você perceba o outro como o outro. É só isso, só que é difícil para uma pessoa doente perceber. Nós podemos perceber, nós somos narcisistas, Xuxo está com a parede cheia de retrato dele, ou sei lá, mas ele percebe o outro, entendeu? Xuxo é um cara, conheço Xuxo há tantos anos, que eu sei que ele não faz isso. Ele pode ser... ele pode ser, eu acho que ele pode ser controlado. Eu acho que Xuxo até dá para controlar Xuxo, entendeu? Eu não vejo Xuxo controlando ninguém. Estou falando sério. Então não tem doença narcísica, né? Eu sou até suspeita para falar, mas se tem uma coisa que meu pai me ensinou é liberdade, porque se ele não foi uma referência de repressão, nada mais é. Eu não tenho temor referencial a nada. Sim. César também fez um comentário aqui. O que acontece... César Ferreira, seu primo, falou que o anarquismo luta pela liberação da mente humana, do corpo, do domínio da propriedade e restrições governamentais. Na liberdade do indivíduo, o anarquismo é um narcisista? Catiana botou, se for para parede de fotos de cena, se for por parede de fotos de cena, eu acho que ela ganha de papai. Eu acho que é isso que ela quer. Não, eu não posso dizer isso aqui no ar, mas Catiana não é uma delas, não é doença, veja bem. Mas se adora, né? Se acha. Então, o que eu posso fazer, né? Xuxo, eu não tenho nem diploma na parede, que isso é normal, inclusive, né? Você botar um diploma na parede, uma coisa... Eu não tenho nada nas paredes. Não quer dizer que nós sejamos diferentes, né? No nosso narcisismo. Só que ele não é doentio. Nem o de Catiana é doentio. Todos nós aqui. Quem é que seria? Não é, não. Senão nem estaria aqui discutindo isso. Nós não somos doentes a esse ponto. Só que tem muita gente, talvez até que a gente conheça, tanto de um lado, como de eco, como de narciso, que estão vivendo isso e não consegue enxergar, até porque o narcisista não consegue enxergar. Por isso que a análise é importante. Né? Papai botou assim, quem pensa que me controla então, está mais para o chão do que para a cela. Ele não é controlável, não. Ele disse que quem pensa em controlar, ele está mais para o chão do que a pedra. E ele está explicando que o narcisódromo é feito de fotos tiradas por seus amigos e caricaturas feitas por amigos. Então, na verdade, é tão narciso assim, é uma homenagem aos seus amigos. Tá, é boa justificativa, né?
Catiana também vai dizer isso. Não, foram fotos tiradas e tal, do personagem, não é ela, isso tá entendendo? Que é mais Narciso do que isso, quer dizer, ó, não sou eu, não, é o personagem, né? Que Catiana falou que bota na parede. Eu quero lembrar uma coisa, que Xuxa e Silvinha, eu não posso falar de Silvinha, que fica parecendo que Silvinha está velha, e Silvinha está novinha. Eu falo Xuxa porque Xuxa é o mais velho. Mas Silvinha também conhece, e acho que você, Nana, a despeito de ser novinha, você também sabia. Respondendo um pouco também, mais uma vez, a Gustavo Sofiati, olha só, que isso ele não acompanhou. Quando eu fui comerciário, em 1967, né, naquela época, 66, 67, a maioria esmagadora do comerciário, vê se você lembra disso, Silvinha e Xuxo, era homem. Os comerciários eram homens. A mulher era dona de casa, a mulher cuidava de filhos, etc. E tal. Não tinha essa. Quem causou o desemprego no país foi a mulher que foi no mercado de trabalho e tirou nosso emprego. Veja bem. Os homens trabalhavam e chegavam a aposentar-se com 30 anos numa loja. Eu conheci isso e Xuxa conheceu, porque Xuxa conhece Sobral, e no Livro Verde trabalhava só homens, a mulher era caixa, certo? E as pessoas trabalhavam. Você tinha uma sociedade com solidez. Você planejava as coisas e elas ocorriam, mais ou menos tempo, mas elas ocorriam, etc. Com a sociedade que nós começamos a ter uma transformação muito grande, né, na década de 70, essa segurança foi perdida, né? Foi quando veio o Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço, depois, né, que era uma coisa americana, que nós importamos e colocou, e os trabalhadores até gostavam, né? Não, eu quero o FGTS, quer dizer, o Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço, que acaba com a estabilidade no emprego. Porque a gente fala estabilidade, até conversando mais cedo, no serviço público, que te dá uma certa tranquilidade, né, para você projetar alguma coisa, mas os empregados, para serem demitidos, precisavam de uma justa causa. A partir da escolha, né, da opção pelo novo sistema, que deu o Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço, não é? E foi feita uma propaganda muito grande em torno disso, você perdeu a estabilidade. Você saía, recebia o seu Fundo de Garantia, as pessoas achavam que isso era lucrativo, ou seja, eu trabalho 2 anos, como acontece hoje. Hoje já é com seguro-desemprego, né? O cara trabalha 1 ano, 2, e sai para ter o seguro-desemprego e ele ficar solto e procurar outro emprego. Mas antigamente não. Então, quando passou a receber o Fundo de Garantia, passou também a mudar toda a sociedade, não por causa disso, óbvio, que mudou o mundo, e hoje você vive numa sociedade líquida. Não há nada sólido. Não há casamento sólido, não há aquela família tradicional sólida, não há nada disso. Então, as perversões, essa coisa causada pelo narcisismo, ela é muito maior na sociedade de consumo e essa sociedade fragmentada que nós temos hoje do que da década de 60 para trás. Tá certo? Quer dizer, não se pode falar nesse tipo de narcisismo numa sociedade, numa sociedade sólida. Como Gustavo citou aí de algumas comunidades, a Silvinha falou dos índios. Agora você me deixou com uma dúvida. Meio fim, todas... Você me deixou com a dúvida. Não existia narcisos antes? Isso é uma questão da sociedade líquida? Quantos casamentos foram suportados por mulheres com narcisos e elas subjugadas? Não. Do jeito que você falou, dá a entender que, tipo querida, assim, eu estou entendendo que você está querendo dizer que esse volume de produto narcisismo é uma coisa mais nova, isso? Isso. Tá certo. Pulverizado. O narcisismo foi pulverizado, massificado ou democratizado, eu não sei. Por quê? Essa relação ela não era sentida. Como que Freud descobre isso? Na análise clínica.
Que aí, ele ouvindo as pessoas, ele foi vendo que as pessoas tinham aquilo, mas as pessoas não sabiam que tinham, né? Isso nós já estamos entrando no século XX. Ele morreu em 39, entendeu? Quer dizer, então, as transformações da Segunda Guerra, que mostrou que a razão é terrível, quer dizer, que a gente achava que a ciência, o uso da razão, ia fazer com que a gente fosse bem melhor. Não repetiríamos a Inquisição, não repetiríamos nada daquilo do passado, né? Aquelas coisas terríveis, guerras, etc. E, no final, nós fizemos a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, que foi um negócio assim, um genocídio que aconteceu na Alemanha, e esse autoritarismo que, assim, vira e mexe, também está nas nossas sociedades. Quer dizer, então a razão, e tudo racional, não é espontâneo, não é assim, como Esparta, Esparta forma o guerreiro, né? Não é guerreiro, qualquer de nós é guerreiro, bota um fuzil na sua mão e fala, agora nós vamos fazer isso, ou bota um poder, uma caneta na sua mão, e você, como está acontecendo, por exemplo, agora com esse bolsonarismo, vamos dizer, né? Que é muito pior do que o Bolsonaro, é o bolsonarismo, quer dizer, é um autoritarismo que está dentro do sujeito que agora está se expondo, que não se expunha. Então, nós tínhamos uma direita envergonhada, agora você tem uma direita que fala o seguinte, olha, agora é minha vez. E vai dizer que esses caras não são doentios? Estou falando de Bolsonaro, não, estou falando de bolsonarismo. Então, se você pegar Trump, né, Donald Trump, é a mesma coisa. E de vez em quando você tem aqueles surtos na Inglaterra, na Alemanha, aqui em São Paulo, né, dos fascistas, nazifascistas. Quer dizer, esses caras são doentes. Agora, hoje, o narcisismo ele tem muita mais abrangência. Por quê? Porque as pessoas elas estão vivendo elas mesmas. Eu tenho minhas filhas, elas não conversam. Quer dizer, minhas filhas não servem como exemplo, mas, em geral, as pessoas não conversam. Ela fica com ela mesma no computador ou no celular, não sabe nem a hora que passa ali, horas que passam ali, e com 1 milhão de amigos, que, na verdade, não tem nenhum. Porque amigos, a gente está acostumado a isso, né? Você conta nos dedos. Quer dizer, então, essas relações que você falou de criação de empatia, não há. Por quê? Porque essas relações, elas hoje são virtuais, como nós estamos fazendo agora. Só que, é claro, nós estamos com uma porção de amigos aqui. Você olha a tela e fala assim, gente, eu estou sendo visto e ouvido por pessoas que têm cabeça, que raciocinam, que não são doentes, e são amigas. E essas pessoas são amigas da gente, né? Que têm uma ética, uma moral, etc. e tal, que controla até seus instintos, suas pulsões, etc. e tal. Mas se você pegar na sociedade como um todo, nós estamos na era do narcisismo generalizado, né? As pessoas elas estão cada vez dentro de bolhas, né? Dentro de bolhas. Aquele exemplo do brinquedo, que quem dá esse exemplo é Karnal, né? Aquele historiador. Você está no restaurante com a criança e o restaurante tem um lugarzinho para brinquedoteca, né? Brinquedo das crianças. Aí ficam 8 crianças. Isso eu já observei. Todos nós, eu acho que se saiu à noite para jantar, já observou em algum restaurante. 8 crianças brincando, e elas estão juntas. Elas se misturam, cruzam uma com a outra, tem a escadinha, tem aquele negócio de bolinha de plástico, ela pula, mergulha, volta, dá a função de volta quase no mesmo lugar, cansa, sua, mas elas não interagem. Entendeu? Elas estão juntas, brincam juntos, Nana, mas não interagem, certo? E se não estiverem brincando, elas estão no celular. Ou seja, cada um está criando seu mundinho cada vez menor. E isso é um mal? Eu não sei. Isso é uma sociedade que nós estamos formando diferente, mas que é uma sociedade narcísica, é uma sociedade narcísica. Então, eu acho que nesse mundo líquido, nós temos que ter muito cuidado, né, com as consequências, quer dizer, o que eu chamaria de responsabilidade, né? Ou você chama de empatia. Olhar o outro como o outro. Eu aceito Nana, aceito minha chefa, Silvinha Paz, Fernanda, né, Neuzinho e tal, como o outro. Né? Quando eu briguei com o Neuzinho, eu falei, Neuzinho, um negro não pode ser católico. Ele está indo contra a sua própria raça. Falei com ela anos. Um dia ela deixou e foi para o terreiro. Olha que beleza. Agora eu estou convencendo ela a largar o terreiro, veja bem. Mas
não vou conseguir porque não dá tempo, né? Eu vou morrer antes. Mas assim, já deu um passo gigantesco, você não acha, não? O legal é que você fala assim, enxergar o outro como o outro, aí na mesma hora você dá uma... Eu convenci a largar a igreja e agora vou convencer a largar o terreno. Não sei, mas você sabe que é um ponto de brincadeira. Eu quero dizer o seguinte, aceitava ela como aceito qualquer pessoa espírita, católica e tal, mas fico muito satisfeito por ela ser negra e estar numa religião negra, de raiz negra, veja bem. E ela sabe disso. O que eu quero dizer é que eu enxergo Neuzinha, Fernanda, todos nós aqui, como o outro. Entende? Não sou eu o dono da pessoa, ou quero que as pessoas sejam o que eu idealizo em mim. De maneira nenhuma. Né? As consequências do narcisismo, né? E aí entra Eco, já vou falar do mito, por favor. Aí gera o quê? Medo, pavor, né? Essa coisa de falta de solidez não te permite fazer projeto que se sustente, né? O sujeito acaba voltando para si mesmo. Então, ele acaba adoecendo. Se você deixar, ele adoece. Uma coisa que a gente conversou cedo, que eu achei interessante, é a questão da inveja. Ele, além de ser invejoso, ele se acha invejado. O Narciso acha que todo mundo... Olha só, no fundo... Mas Nana, eu não sei se Xuxo sabe. Xuxo é jornalista. Quando eu cito Xuxo, gente, é porque... Não é porque ele é velhinho, não. Meu amigo, não. É porque ele é meu pai. Porque ele é jornalista. Então, olha só, ele acompanha mais assim, os fatos. A gente tem essa... Não perdemos essa mania. Houve uma pesquisa, eu acho que não sei se do Datafolha ou do Ibope, há uns anos atrás, e entre as perguntas a milhares de pessoas brasileiras, perguntou o seguinte, se a pessoa... O que a pessoa mais detesta, né? Aí tinha uma série de coisas, entre as quais a inveja. 90 e poucos % diz que detestava, uma das coisas que mais detestava era a inveja, certo? Aí, essa mesma pesquisa mostra o seguinte, peraí, se 90 e poucos %, né? Então, quer dizer que ninguém inveja. Detesta a inveja, então ninguém inveja. Como pode? Vocês estão vendo? Entendeu que a contradição das pessoas? Elas não se veem invejando. Elas têm bronca da inveja, mas elas não invejam. É impressionante isso. 90 e poucos %, Nana. Foi a que deu mais coisa assim do caderninho deles lá, das perguntas, foi a inveja. Quer dizer, então, a dificuldade de aceitação de si é cada vez maior, sua autoestima cai, né? Qualquer barreira que você encontra já te deixa para baixo, né? Joga você no fundo do poço. É claro que joga a gente no passado também, e é normal com as pessoas, mas a gente se levanta, né? Assim, tem até aquela música, como é que é? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Quer dizer, né? Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Quer dizer, você vê como é que é antiga essa música e ela Ferreira, Neuzinha fez uma pergunta interessante aqui. Primeiro, eu queria dizer que Silvinha falou que a música diz em 3 milhões de amigos, mas, na verdade, a grande ilusão, né, das redes sociais são esses milhões de amigos. Né? Sim, claro. Neuzinha botou assim, me encontrei na Umbanda e trago de herança de Oxum, onde seu símbolo é o espelho. Será que na metodologia africana ela é narcisa? Porque gosta do espelho. Por causa do espelho, é muito interessante. Até Neuzinha sabe disso, que ela é uma estudiosa, né? Silvinha, claro que sabe, que a mitologia africana, e que não africana negra, não a África Oriental, não, certo? Que tinha ligação com a Europa. Estou falando da África Central para baixo. África Negra, que eles chamam. Os deuses, né, a mitologia deles é parecida com a grega. Você tem a deusa da floresta, a deusa da guerra, né, o deus não sei das quantas. Você tem deus para tudo quanto é gosto, né, para tudo, para as águas, né, a mãe das águas, etc. Tal, como a grega. Só que as duas não se encontraram, certo?
ela não faz parte da mitologia do Oriente Médio, da Mesopotâmia, entendeu? Quer dizer, hoje o Iraque, né, daquela região, ela não faz parte. Então, quer dizer, é muito interessante. Eu vou estudar, já falei com o Neuzinho, eu vou estudar mais um pouco a mitologia africana, que eu achei muito ponto de convergência com a grega. Eu vou estudar mais. Mas, essa semana, Valesca mandou para mim a foto de um livro que chama assim, Por que a gente ama? Que tenta responder isso com a mitologia grega e africana. Deve ser bem interessante. Muito interessante. Entendeu? Me dá deve depois fazer a associação dos mitos. Que eu vou pegar. Então, olha só, essa questão da imagem que se faz de si hoje, com essa coisa da internet, com essa coisa do celular, da bolhazinha que vai cada vez reduzindo mais o sujeito ele sabe, né? Quer dizer, ele para não definhar, ele sabe que precisa do amor do outro. Aí o grande problema é que a imagem que cria de si não dura, ele se frustra. Ele cria uma imagem de si mesmo e acaba se frustrando, porque ele tem que viver em sociedade. Nós, por exemplo, temos que viver em sociedade. Então, você vai ter barreiras. Vai ter pessoas que vão te criticar, vai falar do seu cabelo, sua orelha, sua isso, aquilo, seu conhecimento, qualquer coisa. A gente vive numa sociedade aberta, não tem como. E aí, você fica assim, né? Tal. Se você for doente, você vai acabar se vingando da pessoa e tal, que tem muitos por aí, né? A gente vê hoje a intolerância que existe no meio da nossa sociedade, revela isso. A intolerância tem uma muito parte narcísica, né? Como ele não tem consciência disso, eu dei o exemplo da inveja aí da pesquisa que fez, o cara ele nunca é invejoso e, na verdade, todo mundo é invejoso, como é que pode, né? Então, tem uma contradição. Se você não enxergar o outro, aí você não consegue se ver, porque você também se conhece pelo outro. Né? Você necessita do outro para se conhecer. Você não pode fazer uma imagem de você que você vai mentir para você. O outro tem que dizer, Nana, você tem isso e tal, você é assim, essa, entendeu? E você tem que assimilar isso. Pode chorar, mas você vai assimilando. E aí você vai mudando. A gente muda quantas vezes na vida, né? E sair dessa bolha, né? O narcisismo, hoje, que eu digo que é a tônica, só ouve seu próprio eco. Que aí nós vamos ao mito, tá certo? Posso falar do mito? Deve. Posso falar do mito? Então, olha só. A hora que eu mais gosto é a hora que você está fofocando os mitos, está me contando como se você fosse amigo dele, soubesse a vida dele direitinho. É essa hora mais divertida para mim. Então, olha só. Então, o mito. Porque o mito é a primeira coisa que a gente estuda em filosofia, é a mitologia. Certo? A gente fica 1 ano e tanto, quase 2 anos, estudando mitologia. A ligação porque dela que vai nascer a filosofia, o chamado pensamento racional, né? Mas o próprio Platão, ele usa o personagem Sócrates, e fala assim, toda hora que ele está discutindo, ele fala assim, por Zeus, né? Por Zeus, né? O adversário dele na discussão também fala, por Zeus, Sócrates, né? Quer dizer, então... eles têm isso na mente, né? Quer dizer, a importância da mitologia para a cultura grega e para a própria filosofia, que depois vai se soltando, mas começa por aí, porque ela é bastante racional, diria, né? Então, Narciso, ele era um herói de Téspias, que era uma cidadezinha da Beócia, que está lá ainda, né? Livádia. Bom, é uma cidade lá, chama na Beócia, fica no centro, na Grécia Central. E de um lado você tem Tebas, na Idade Antiga, fica perto de Tebas, né? Algumas cidades conhecidas, assim, que a gente fala, Tebas é mais conhecida, né? E tal. Bom, ele era um herói desse lugarzinho de Téspias, que era uma cidade pequena. E quando ele cresceu, ele ficou famoso por sua beleza, tá certo? E também por sua arrogância. Então, ele era caçador, gostava de caçar e tal, e era muito arrogante, e as pessoas conheciam ele, quer dizer, Narciso, arrogância e beleza, né? A história dele é contada por vários autores, Nana.
Você tem Ovídio, que talvez seja o mais famoso, né? Num livro que eu li há muito tempo, chamado Metamorfoses, mas você tem outros autores que falam de Narciso, com algumas diferenças, entendeu? Mas o mito é o mesmo, né? Então, diz o seguinte, eu vou falar essa da Metamorfose de Ovídio, que ele era filho de um deus, olha o deus que é o pai dele, é o rio Céfiso, que é o que conduz para o Tártaro, tá certo? Você tem que pegar essa embarcação para chegar lá no Tártaro, né? Pode chamar de rio sagrado, na verdade é uma desgraça. Se o sagrado for aquilo, é ruim demais. Então, esse Césio, ele estupra uma ninfa. A ninfa, a Silvinha Paz e todo o pessoal que está nos ouvindo, a ninfa, ela nunca envelhecia, veja bem. Porque senão ela não é ninfa mais, tá certo? Quer dizer, a ninfa, a ninfeta, né? Ela tem 15 anos, 17 anos, 16 anos, não é isso? Seria hoje, vamos dizer. A ninfeta, né? Que são as virgens. Hoje você não encontra mais gente com 16 anos virgem, obviamente, né? As pessoas não são virgens a partir dos 14. Mas vamos botar isso lá atrás, que era 15, 16, 17 anos, que era virgem. Então, ela vivia 1000 anos, sempre com 17 anos, entendeu? Assim, ela sempre são as virgens, né? E andavam nus na floresta, né? Na beira de lagos, assim, tal, babá, etc. Bom, o que faz esse rio Céfiso, que seria um deus colocado na mitologia? Ele estupra Liríope, que é essa ninfa que ele pegou, e ele estupra e ela tem um bebê, né? Esse bebê ela nasce e ela fica preocupada, quer dizer, como que vai ser o futuro desse bebê? O que será dele e tal? A quem que ela vai pedir para ver o futuro do bebê? Geralmente a gente fala em oráculo, né? Você vai no oráculo, ele diz, né? Mas o oráculo, ele é muito hermético, né? Daí Hermes, né? Quer dizer, é o que leva os recados, que leva a comunicação, não é isso? Só que quando ele faz a comunicação, já não é da mesma forma que foi falado no início. Então, esse pessoal universitário aí e tal, sabe? O nosso sociólogo aí, né? O Gustavo, Silvinha também, né? Hermético, aquilo que é difícil de entender. Você tem que ler, reler, né? Quer dizer, uma leitura hermética, uma leitura difícil. Então, ele procura quem? Ele procura o Tiresias, ela, aliás, a mãe desse bebê, procura Tiresias, que é um sábio, né? Todo mundo sabe disso. Tiresias está em Antígona, que Neuzinho da Hora fez, né? Antígona. Está no Édipo, né? Papai fez o Tiresias na peça, o Édipo, que foi feita, direção, acho que de São João. Então, ele está em vários mitos. Por que ele está em vários mitos? Né? Saindo um pouquinho de Narciso, só para colocar o Tiresias, porque Tiresias é uma figura importante, que é ele que vai dizer o que esse filho vai ser, quer dizer, é ele que vai dizer que Narciso vai ser bonito, vai ser maravilhoso, vai ter uma vida longa, desde que ele não olhe para si mesmo, certo? Esse é o que o oráculo quer dizer, que o Tiresias fala. Mas quem é Tiresias? Tiresias era um sábio, né? Jovem ainda. Ele sobe no monte, rapidinho, ele sobe no monte e vê 2 cobras transando e pega um pedaço de pau. Olha que esses caras não são loucos, esses escritores antigos. Ele pega um pedaço de pau e bate na cobra. No momento em que ele bate na cobra, que as 2 cobras enroladas, que é símbolo da medicina, de várias coisas, né? Assim, e tal, ele vira mulher. Entendeu? Tiresias vira mulher. Por 7 anos ele foi mulher, certo? Aí, 7 anos depois, ele faz o quê? Ele vai lá no monte, assim, andando e tal, como mulher. Ele vai lá no monte, vê 2 cobras transando. Parece as mesmas cobras. 7 anos no mesmo lugar. Existe. Esses caras são loucos. A Xuxa, que é dramaturga, sabe disso, como é que você cria essas coisas, né?
Mas é muito interessante, tem a ver com a vida das pessoas. E você vai ver como é que é do Tiresias. Tiresias vai, pega um pedaço de pau e mete na cobra de novo, aí vira homem outra vez, entendeu? Porque não tem aquela coisa da cobra mudar a pele totalmente, não tem uma época que é assim e tal. Não. Então, Tiresias vira homem. Quando há uma briga de casal entre Hera, que é a irmã e mulher de Zeus, né? E Zeus, olha só a briga, Nana, para saber quem é que dava mais prazer, o homem ou a mulher, no sexo. Quem é que dá mais prazer? Aí, claro, Zeus pensa uma coisa, Hera pensa outra, são dois deuses, não chegam a uma conclusão nunca. Você tem que ter uma terceira pessoa para ajudar, não é isso? Chamou Hermes e mandou buscar um cara lá, né? Mandou buscar Tiresias. Aí, pega o cara lá, levou Tiresias. Por que Tiresias? Porque Tiresias tinha a experiência do homem e da mulher, entendeu? Aí ele chega no Olimpo e fala assim, aí Zeus fala para ele, de 1 a 10. Olha que besteira. De 1 a 10, né? Na pontuação de 1 a 10. Quem é que dá mais prazer ao outro, o homem ou a mulher? Aí ele falou, de 1 a 10, o homem tem 1. Aí foi sorriso só, né? Quer dizer, tal, babá. Aí ele complementa, porque Tiresias era sempre assim, ele falava uma coisa, mas tinha que complementar, entendeu? Ele nunca era muito claro. Ele complementa, mas para ela ter esse prazer, depende do homem, entendeu? Depende do macho. Depende. Aí Zeus todo, quer dizer, é ele que dá o prazer. Então, quem dá o maior prazer? O cara, o homem, né? Na vez passada, Xuxa falou que gostava de Zeus, que ele era comedor igual a ele. Aí, o que Hera faz? Que Hera sempre foi vingativa. Né? A mulher, ela com ciúme, ela não pode ferrar Zeus, porque é todo poderoso, ela ferra os outros, né? Ela pegou e cegou Tiresias. Vê se está entendendo. Aí é que ele fica cego. Mas aí Zeus, muito bonzinho, né? Falou, pô, não zanga não, Tiresias. Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Você vai viver 7 gerações, certo? Vai viver muito, né? E vai ter o dom da profecia. Que você perdeu a vista, né? Mas você vai olhar na frente. Aí, olha só que loucura. Aí Hermes leva o Tiresias de volta para a Terra e aí ele vira esse sábio que nós conhecemos, né? Um cego sábio de cajado. Tá certo? Nós já conhecemos ele assim em várias mitologias. Quando a Liríope vai ao Tiresias para saber o que seria do filho que ela teve, do bebê, ele diz isso, olha, seu filho vai ser assim, muito bonitão, não sei o quê, só não pode olhar para si próprio, né? Senão acabaria, ele não viveria muito, ele teria vida longa se não fizesse isso. E ela vai e evita que ele olhe tudo que é espelho, aquela coisa toda, papapá e tal, e o rapaz cresce, e fica um rapaz belíssimo e tal, só que era muito arrogantezinho, muito mimado, arrogante, né, e tal, e vivia com seus colegas na floresta, caçando, era um ótimo caçador e tal. Bom, mas ele não sabia, entendeu? Essa do... Você não pode olhar para si mesmo. Não, todo mundo evitava, mas ele não sabia. E ele era muito arrogante. Então, as ninfas, né, que viviam na floresta e tal, davam em cima dele, ele não dava bola. Alguns rapazes também davam em cima dele. Na época, isso era comum, né? Ele também não dava bola. Ele não gostava de ninguém. Não quer dizer que gostava de si mesmo. Ele não tinha essa consciência. Ele não dava bola para ninguém. Aí, um dia ele está... Zeus dá umas escapadas, né? Sempre, né? Zeus transou com centenas de pessoas, né? Ele dá uma escapada e Hera fica pé da vida e fala, vou pegar esse cara no flagrante, não é assim? Normal? Aí ela vai procurando Zeus. Chega no lugar onde estão as ninfas, que é o que Zeus adorava, as menininhas, né, e tal, para que proteger as ninfas, a Eco, uma ninfa chamada Eco, vai ao encontro de Hera e começa falando, fala pelos bobotões, entendeu? E tal. E Hera fica ouvindo ali, etc, etc, até que ela percebe que Eco estava fazendo aquilo para enrolar ela. Ela chega para lá em Eco e entra onde ela achava que Zeus poderia estar com a ninfa e não tem ninguém mais, acabou. Ela volta
pega Eco e dá-lhe um castigo. Ah, é assim? Então, o castigo dos gregos antigos era sempre pelo que você pecou, né? Vamos usar uma palavra cristã, né? Que, o erro cometido é pelo ouvido, então você vai ser sacrificado pelo ouvido. É assim, assado. No caso dela, era falar muito. Então, e ela sempre falava e tinha a última palavra. Aí o que Hera fez? Castigou ela de que maneira? Ela não vai poder falar mais, ela ficou sem poder falar, certo? E ela só vai, a partir daquele instante, falar a última palavra do interlocutor, certo? Bom, ela ficou triste com aquilo, porque não conseguia mais falar e tal, mas tudo bem. Quando ela, num momento X, encontra na floresta esse rapaz belíssimo, maravilhoso, etc., que é Narciso, ela fica observando ele, atrás de uma árvore e tal, né, sem jeito, que ela não consegue falar. Ele vai, sente um barulho e fala assim, quem está aí? O diálogo é comprido, eu só vou resumir aqui. Quem está aí? Aí ele ouve a voz de volta, né? E tal. Aí ele começa um papo e tal, e ouve de volta, sempre e tal. Aí ele diz assim, quer dizer, tipo, não foi essa a frase, não, mas suponhamos que fosse assim, você tá afim de mim? Por exemplo. Aí ela diz, tá afim, né, e tal, aquela coisa, tal. Ela sente, ela pensa que o cara tá disposto a Eco. E ela vai ao encontro, aí se mostra para ele. Quando tenta abraçá-lo, ele rejeita ela com muita violência e ela não entende aquilo, porque ela acabou se apaixonando por aquela figura que ela viu, né? Ela, então, é rejeitada, certo? Ela vai muito triste, arrasada e tal, vai para uma caverna e não sai mais de lá. Né? Então, ela definha, fica uma caveira, a caveira virou pedra, e o que ficou dela é só o eco, né? Geralmente nas cavernas. Então, é o eco. E Narciso? Narciso recebe uma praga, né? Em algumas coisas, uma ninfa, né? Para se apiedando do que aconteceu com Eco, fala para a deusa Nêmesis, que é a deusa da vingança, uma das deusas da vingança, né? Primordiais. Eu estou lendo os comentários aqui. Eu estou vendo porque Fernanda botou o seguinte comentário: metade das tretas mitológicas gregas nem existiriam se Zeus mantivesse as calças fechadas. Verdade. Claro. Neuzinha também. Essa foi boa. Neuzinha também fala que é mais uma semelhança com a mitologia africana. Tiresias com Lagunedê, é assim que fala, Neuzinha, que se refere ao ser humano e à mulher ao mesmo tempo. Eu não sei se eu falei certo, Neuzinho. Não aqui sei. Mas aí... Aqui, ó, Carlos Alberto entrou aqui, seu amigo, aquele que você entrevistou. Carlos Alberto Júnior? Que beleza! Carlos Alberto está em Washington. Nós estamos sendo ouvidos em Washington, vê se pode. Carlos Alberto Júnior é uma figura... O Xuxo não se lembra dele. Júnior, Xuxo escrevia na cidade quando você trabalhou lá. Só que Xuxo não é de redação. Xuxo é um escritor, escrevia crônica. Chegou a fazer reportagem de capa inteira na cidade. Não sei se o Júnior lembra dele. Mas o Xuxo não se lembra, porque ele não era um frequentador de redação. E Júnior era repórter. Estava começando a carreira com 19 anos, né? Então, o Xuxo pode não se lembrar dele, nem o Júnior se lembrar de Xuxo. Mas os dois, Júnior, vocês trabalharam na cidade na mesma época, né? Que era do Alaizinho, quando era do Alaizinho, né? Na Pedreira Ponto Entrega, né? Naquele galpão, naquele escritório lá onde montou a cidade. Bom, então Narciso, essa ninfa fala para a deusa Nêmesis, que é a deusa da vingança, para dar um jeito nesse cara. Ela era vingativa, né? Quer dizer, a deusa da vingança e tal. Ela faz o quê?
ela arrebenta com Narciso. Ela faz com que Narciso, ela sabia da história, os deuses sabem tudo, né? Faz com que ele se veja. Ele vai na beira de um lago, né? E acaba vendo seu reflexo. Aí o que acontece com a música de Caetano que eu citei e com o chamado senso comum? Ele viu a própria imagem no lago e se apaixonou pela imagem dele, se apaixonou por ele próprio, né? Não, isso não é verdade. O mito mostra que ele não tinha consciência, e aí Freud, é por isso que ele serve para a psicanálise, que a psicanálise é o inconsciente. Então, se é consciente, não serviria para o Freud. Serviu por quê? Ele se apaixona por uma pessoa que ele está vendo, é uma outra pessoa, ele se apaixona por um cara tão perdidamente, isso é o castigo, que ele definha como definhou Eco. Ele não consegue sair dali. Quando ele mexe na água, o cara some. Aí ele fala, por que foge de mim? Aí tem um bom diálogo longo, ele com a imagem. Só que a imagem, ele para ele é outra pessoa, ele se apaixonou por aquela pessoa, né? E como essa pessoa não dá bola para ele, né? Na verdade é o reflexo, né? Ele não sabe que é isso. Ele fica ali, apreciando aquela pessoa e tal, e falou, já que não podemos nos tocar, porque toda vez que ele metia a mão na água, a imagem sumia, entendeu? Então, já que não podemos nos tocar, deixa eu admirá-lo. Essa é a palavra, deixa eu admirá-lo. Então, ele ficou na beira do lago admirando, né, a imagem, e secou ali, certo? Ele definhou ali, ele morreu ali. Olha só que loucura. Aí as ninfas, muito tempo depois, procurando ele, e tal, para lá e tal, porque ele era uma figura conhecida na floresta. Chega lá, onde supostamente ele estava, alguém deve ter informado e tal, chega lá e encontra essa flor, né? Chamada Narciso, que ela é meio isolada, né? Narciso não é de grande coisa como a rosa e tal, não, né? Quer dizer, ela nasce aqui ou ali, em beira de lago e tal. Então, encontrou a flor lá, o Narciso, né? Então, por isso que eu falei que você não pode existir o Narciso sem Eco, porque o mal que ele faz a Eco, que é a rejeição total, vira para ele, entendeu? Quer dizer, voltou-se para ele. Mas ele, Nano, não apreciava a própria imagem. É isso que tem que ficar claro. Narciso, ele gosta da sua imagem, mas no ele não sabe que é ele, né? Ele não tem consciência que é ele. Não, ele não. Olha um reflexo. Isso, ele olha, parece outra pessoa. 40 de conversa. Tá certo que nós temos que descontar uns 15 minutos de teretetê, de fica ao vivo, não fica ao vivo e tal. Mas eu acho que tá um papo já longo, né, para live. Neide Brasil está dizendo aqui, parabéns pelo papo em relação ao Narciso, muito bem esclarecedor, muito bom esclarecedor. Também gosto do sociólogo, escritor e filósofo Brown, com seu livro sobre a sociedade líquida, fala muito bem sobre essa questão narcisa. É o Bauman, Zygmunt Bauman. É o mundo líquido, de Zygmunt Bauman, né? Gente, o pessoal está lendo Bauman, isso parabéns você, né? Parabéns mesmo, porque não é qualquer pessoa que assim, que né, se liga e lê Bauman, né? E ele é que fala desse mundo líquido que nós vivemos e não sabemos o futuro. Não adianta você fazer previsões para o futuro, porque não há nenhuma solidez de passado, né, que possa te garantir uma visão de futuro, porque você tem assim outras gerações, outro mundo, com uma velocidade impressionante, né? Por isso que eles chamam de mundo líquido. Então, você não pode fazer nenhum tipo de previsão nesse mundo líquido, né? Agora, claro que fica que a Narciso, né? Cada vez mais nós temos uma sociedade narcísica. Posso até concordar com o Sofiati, no sentido de que isso atinge muito mais o Ocidente do que o Oriente. Mas eu posso concordar porque eu não conheço tão bem os orientais para afirmar isso, que para mim isso faz parte da sociedade como um todo. Isso faz parte desse bicho humano, ou sei lá o que seja, que é o inconsciente. Quer dizer, todos nós temos. Você não pode dizer que é porque o cara é indiano, chinês,
ou japonês, ou o que seja, né? Que ele não tem um inconsciente, entendeu? Isso faz parte do humano, desse humano. Os seus fantasmas, ele ou aparecem em sonhos que você não tem controle, certo? Ou ele aparece na sociedade, esse narcisismo doentio, ele é imperceptível, tá certo? Quer dizer, você não sabe, justamente pelo mito, Nana, você não sabe que está olhando para você. Você está olhando a imagem para você, é outra pessoa, você não sabe, então você não se identifica. Nesse caso dos 50 tons de cinza que eu citei, o cara só se dá conta que ele é um bosta quando a menina consegue escapar da teia que ele armou e sacrificou tanto, e ela definhou, ela ficou muito mal, ela quase que pifa mesmo, de verdade, né? Quando ela consegue fugir deles, arrancar aquilo dele e tal, cortou o cordão umbilical, e aí ele sente que ele verdadeiramente está apaixonado por ela, e aí ele que se ferra, porque, é claro, ela não quer mais saber mais dele, e o cara é cruel, covarde e tal. Então, quer dizer, ele não consegue enxergar até o ponto em que ele ama o outro. Então, para terminar, qual é a sugestão que fica para o não especialista em psicanálise, nem em filosofia, nem em porra nenhuma? Amar. Isso é lição freudiana. Você tem que amar para não adoecer, né? Essa é uma frase do Freud, não sei se é dessa maneira, mas assim, qual é a maneira de você não adoecer, cair nesse narcisismo? Amar o outro. É só isso. Amar para não adoecer. Eu agradeço muito a todos que participaram, muito mesmo. A Claudinha, né, que nos ajudou aqui a colocar isso nos trinques, porque nós nos enrolamos. E na próxima, gente, espero, convido vocês, Nana que deu a ideia, em vez de falar de filosofia pura, né, e tal, eu queria discutir sobre a banalidade do mal, de Hannah Arendt, Nana falou, não, vamos fazer mais um, que aí você fecha a trilogia freudiana, que é Édipo Rei, tá certo? Então, na próxima, né, Édipo Rei, e essa relação conosco na atualidade, quer dizer, aqui o complexo de Édipo, né, na atualidade. Mas o mito de Édipo, ele é o mais interessante de todos eles, eu acho, né? E aí, além do mito, a gente vai falar vamos dizer, essa complexidade, esse complexo de Édipo, né, que é muito complicado, mas eu não vou fazer análise como faria Leonora, como faria um psicanalista e tal. Eu vou falar do ponto de vista da filosofia, da sociedade, né, hoje, a partir da tragédia, né, que é a tragédia de Édipo Rei, tá bom? Uma boa noite, muito obrigado. Agora, Silvinha Paz está falando, que peninha. Neide Brasil encheu de palmas. Neusimar falou, obrigado, eu te amo, um brinde ao amor. Falou maravilhoso. Muito obrigado. É isso aí, é filosofando no botequim. Isso, próxima sexta, 20 horas. Tá bem, Nana? Um abraço. Eu agradeço muito a vocês todos. Minha chefa estando aí, então, todo mundo tem muito importante. Matando a Xuxo e Silvia Paz, vocês vão me desculpar, os mais novinhos aí, até a Neide também. Mas os mais novinhos, calma, deixa os mais velhinhos aqui. Eu te amo também. Neusimar falou, Nana Angel, eu te amo também. Agora fiquei feliz. Pois é. Tá muito Xuxo bom. vai ficar com ciúme, hein? Tá bom, um abraço para desligar, uma boa noite para todos. Bom final de semana. Um abraço, Nano, obrigado. Eu não sei sair, não. Você que tem que me mandar embora. Já mandei. É só fechar aqui que eu não sei como é que fecha isso, entendeu?